Boa noite aí, o pessoal da 2001, tudo bem? Chegamos na nossa aula número 8 no curso à distância. Nessa aula, nós vamos fazer uma revisão, né, das aulas que foram número 5, número 6 e número 7. Na aula número 5, né, a gente falou sobre alimentação saudável e alimentação balanceada, né? Então, ele falou que a alimentação saudável é o ideal para o bom funcionamento do corpo, né? Então, a alimentação saudável é você se alimentar com frutas, verduras, né, legumes, né, ao longo do seu dia, tá? De preferência todos os dias, tá legal? Então, falar que a alimentação saudável é você tem é ideal para o bom funcionamento do corpo, né? É ideal para o bom funcionamento das funções vitais do seu corpo e associada à alimentação balanceada, né? Então, a alimentação saudável e a alimentação balanceada, né, elas se igualam aí, que a alimentação balanceada é a variação de alimentos, né? A variação de alimentos que você está ingerindo no seu corpo, tá? Então, quanto mais você balanceia os alimentos que você está ingerindo, né, você também balanceia o número de nutrientes que você está ingerindo para o seu corpo, né? Que é necessário para o seu corpo. Você todo dia não come só um tipo de alimento, você varia o tipo de alimento, né? E a importância disso não é a quantidade de alimentos que você está ingerindo, né? Não é que quando você faz um pratão cheio, significa que você está tendo uma alimentação saudável. E sim, a qualidade dos alimentos que você está ingerindo, né? Numa proporção certa, né? Numa forma balanceada, né? Um número de alimentos ali, um número de variedade de alimentos ali que você está ingerindo para o seu corpo. Falamos também dos nutrientes, tá? Então, os nutrientes são elementos, né, compostos químicos necessários para o nosso organismo. Eles são compostos químicos necessários para o metabolismo do nosso organismo, tá? Ele tem várias funções, né, que são fundamentais, são vitais para o nosso organismo, tá? E eles os nutrientes só compõem nos alimentos que estão ali na nossa alimentação, tá? E eles são essenciais para a nossa vida. Você não pode simplesmente excluir um tipo de nutriente. Todos os nutrientes são necessários para a nossa vida, tá legal? Aí nas aulas, né, a gente vê alguns exemplos de nutrientes, que são as proteínas, os sais minerais, a água, as vitaminas, os carboidratos e os lipídios. Falamos também do gasto calórico, tá? O gasto calórico é a quantidade de energia que a pessoa consome em relação à energia que ela gasta, né? Então, a quantidade de energia que ela consome na sua alimentação, né, na ingestão de alimentos, na sua alimentação, com o gasto de energia que ela gasta durante o dia todo, no trabalho, na atividade física, no exercício físico, na escola, enfim. Então, o gasto calórico é necessário você saber a quantidade de alimentos que você está ingerindo, né, com a quantidade de energia que você está gastando. E temos que manter equilibrado essa balança, né? Então tem que ingerir tudo que nós comemos com tudo que nós gastamos. O importante também é que quando você está parado, quando você está em repouso, você também gasta energia com as suas funções vitais, que é a respiração, a digestão, o batimento cardíaco, funcionamento cerebral, né? Então não vamos nos preocupar com muito gasto de energia, né, ao longo daquilo que você consome. Você precisa equilibrar essa balança aí para que a gente possa ter uma vida saudável e equilibrada. Aí vamos falando de nutrientes. A partir da aula número 6, nós começamos a falar de cada tipo de nutriente, né? Não falamos de todos os nutrientes, falamos de alguns que são os mais importantes. Carboidrato. O carboidrato, conhecido também como os açúcares, tá? Ele é vital aí, a função principal dele, ele é a primeira fonte de energia corporal. Então, a primeira fonte de energia corporal que o seu corpo gasta vem do carboidrato, tá? Ele tem, na sua maioria, de origem vegetal, tá? Os que são ricos aqui no vegetal do carboidrato é o milho, o arroz, a mandioca, a batata, o inhame. Esses são alguns exemplos dos mais ricos, né? Fontes mais ricas. Outros exemplos os pães, as massas, os doces,
que também são ricos em carboidratos, tá? Então, todos os produtos de origem vegetal possuem carboidrato. O único que possui carboidrato de origem animal é o mel, fabricado pelas abelhas, tá? E alguns exemplos de carboidratos que nós temos na nossa alimentação e na nossa vida é a glicose, o amido, o glicogênio e a celulose que vem das plantas. Proteína. As proteínas são importantíssimas para o nosso corpo, tá? É a unidade básica dos aminoácidos. Os aminoácidos são importantíssimos para nossas funções também, para todas as nossas funções corporais, tá? Existem aminoácidos que são essenciais para a nossa alimentação, que nós precisamos de alimentar, tá? Então, as funções da proteína são: acelera as reações químicas, tá? Ela tem uma função principal também de defesa do nosso organismo, já que os anticorpos, né, são proteínas, tá? Elas garantem o transporte das substâncias para o nosso corpo, tá? Ela ajuda no transporte das substâncias do nosso corpo. E as proteínas fazem a sustentação, a restauração e a manutenção dos tecidos corporais, tá? As principais fontes de proteínas, que nós somos principais mesmo, né, fontes de proteínas, são as carnes, que é a bovina, a carne suína, ave, peixe, leite e ovos, tá? E existem dois tipos, né, de alimentos. Tem os alimentos proteicos completos, tá? Que são aqueles que possuem todos os aminoácidos essenciais, tá? Para a nossa alimentação. E existem os alimentos proteicos incompletos, né? Que faltam pelo menos um ou mais aminoácidos essencial. Esses aminoácidos são essenciais para o nosso funcionamento do corpo, tá? Então, são alimentos, geralmente os alimentos proteicos incompletos vêm, na sua maioria, de origem vegetal, tá? Então, no caso das pessoas que procuram se alimentar só de vegetais, frutas, né, os vegetarianos, que excluiu a alimentação da carne na sua vida, eles precisam suplementar essa alimentação, tá? Não tem como substituir uma alimentação de origem, né, de origem proteína da carne com a proteína do vegetal. Então eles têm que fazer uma suplementação, procurar um nutricionista, procurar um especialista em alimentação, para que ele possa suplementar esse aminoácido essencial que ele está perdendo aí. Lipídios. Lipídios são muito complexos, então a gente não vai aprofundar muito sobre os lipídios, tá? Então foi um resumo bem resumido aí sobre lipídios, que é importante para vocês saberem. Então, falando em lipídios, são os óleos e as gorduras, tá? Os óleos em geral, óleo vegetal, azeite, né? E as gorduras que nós encontramos na nossa alimentação, tá? As gorduras, tem três tipos de gordura. Tem as gorduras saturadas, tá? As gorduras saturadas nós encontramos geralmente nas carnes, tá? As gorduras insaturadas, que são chamadas de um pouquinho mais saudáveis que as gorduras saturadas, mas não pode haver exagero, como o azeite, por exemplo, que é uma gordura insaturada. E as gorduras trans. As gorduras trans são as gorduras mais perigosas, porque elas são industrializadas, é uma gordura fabricada, tá? Então, os alimentos industrializados possuem um alto teor de gorduras trans, tá? Como os biscoitos recheados, sorvete, pipoca. E é uma gordura perigosa, é uma gordura que você tem que controlar essa alimentação dela, tá? Porque é uma gordura industrializada, ela foi feita quimicamente, tá? Geralmente, quando você pega um produto e quando tem um triângulo em amarelo com uma letra T em maiúsculo, aquele produto possui gorduras trans, tá? Quais são as funções do lipídio, né? Então ele faz uma reserva energética, no caso é uma segunda fonte de energia do corpo, tá? Depois do carboidrato. Ele é isolamento térmico, né, para o nosso corpo, tá? Ele protege os órgãos vitais, tá? Busca baixa solubilidade na água, né? Ele não é solúvel à água, ok?
Então, as fontes de lipídios são óleo, né, o abacate, o coco, a soja, a carne, o leite, seus derivados, derivados do leite, queijo, iogurte, né, o alho e a gema do ovo. Água. A água é importantíssima no nosso corpo. Tá? Na nossa composição corporal, cerca de 60 a 75% é água. Então a água tem funções muito importantes para o nosso corpo. Né? Ele auxilia no transporte dos nutrientes para as células, né? Regula a temperatura corporal através do suor, atua nas diversas reações químicas no nosso corpo e atua no processo digestivo, né? A começar com a mastigação com a saliva. Tá? A água, depois que ela é utilizada, ela não é reaproveitada no nosso corpo, ela é eliminada. Tá? Então existem 4 tipos de eliminações da água, que é o suor, a urina, a respiração e as fezes. Né? O suor, como já falamos, controle da temperatura corporal. A urina, depois que a água é utilizada, ela é excluída pela urina. Tá? A respiração, se vocês notarem, colocando a boca na frente, você vai sentir, né, gotículas de água na respiração. E nas fezes. Tá? E por isso nós temos que ingerir, por causa dessa eliminação e porque ela não é reaproveitada no nosso corpo, é preciso a ingestão de água potável várias vezes ao longo do dia. No mínimo, o Ministério da Saúde recomenda 2 litros de água por dia, tá? Que equivale a mais ou menos a 8 copinhos daqueles de plástico que é comum que vocês encontram. Tá? Então nós precisamos hidratar durante o dia, tá? Durante as nossas atividades, principalmente quando está fazendo também atividade física, pois eliminamos muita água no nosso corpo e o corpo precisa de água para que possa fazer as suas funções. Tá? Nos alimentos mais importantes ricos de água são o pepino, a uva, a maçã, os ovos e a banana. Sais minerais. Sais minerais são importantíssimos também, um nutriente muito importante para o nosso corpo. Tá? Eles são nutrientes inorgânicos, né? Ou seja, os seres vivos não são capazes de produzir. Tá? Então, como são nutrientes inorgânicos, nós precisamos da ingestão dele para que tenha um bom funcionamento corporal. Eu aqui não coloquei todos os sais minerais, tá? Eu coloquei os mais importantes. Okay? Cálcio. O cálcio, a função do cálcio, né, a participação na formação de ossos e dentes, o fortalecimento de ossos e dentes, a coagulação do sangue, tá? E as principais funções do cálcio: leite, derivado, né, leite derivado, gema do ovo, cereais, legumes verdes, etc. É importantíssimo o cálcio, né, a ingestão do cálcio para as pessoas mais idosas. Sódio. Então o sódio é o principal regulador do volume de água, do volume de líquidos no nosso corpo, no líquido em geral, tá? E está relacionado também à pressão do sangue, tá? Muito importante que a injeção de cálcio tem que ser controlado, né? Que pode ser, se você for exagerar a ingestão de sódio, a pessoa pode ter complicações de saúde, como hipertensão, tá? E também é importante também nas contrações musculares. A principal fonte de sódio é o sal de cozinha, tá? O sal comum de cozinha. Fósforo. O fósforo participa também na formação de ossos de dente, junto com o cálcio, tá? Ele participa também na produção de energia corporal, auxiliando também o carboidrato, tá? Principais fontes do fósforo: leites e derivados, cereais, todos os tipos de carne, ovos e pães. Ferro, né? Principal componente da hemoglobina. A hemoglobina é uma célula do sangue, tá? Então ele é o principal componente da célula do sangue e é responsável pelo transporte de oxigênio do sangue no nosso corpo, tá? Então por isso quando a pessoa, né, apresenta no estado de anemia, por exemplo, quando vai fazer um exame de sangue, tem lá o exame de sangue lá, o nível de ferro
no seu sangue. Se tiver um nível muito abaixo, a pessoa está anêmica. Principais fontes do ferro: fígado, rim, coração, gema do ovo, vegetais verdes, beterraba, feijão e cereais. Potássio. Potássio é muito importante na contração muscular e na atividade nervosa, né? A gente fala que quando a pessoa está com cãibra, né, ou tem uma contração muscular errada, né, quando está caminhando ou fazendo uma atividade de muito esforço, se ela ingerir potássio, ela vai melhorar, tá? E regula também os batimentos cardíacos do coração, tá? Principais fontes de potássio: frutas, principalmente a banana, cereais, leite e carnes. Pessoal, isso aqui foi um pequeno resumo da aula 5, 6 e 7, que foi sobre alimentação e nutrientes. Vai ter lá também atividade 8, para que vocês possam fazer. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me procura para que eu possa esclarecer para vocês. Ok? Pessoal, uma boa noite para vocês aí e até a próxima.